estamos, falar sobre câncer hereditário, né? É uma área dentro da oncologia que vem ganhando bastante atenção nos últimos tempos. Só que para falar sobre isso, a gente precisa falar sobre alguns objetivos iniciais, alguns conceitos principais aí de genética, que eu acho que para a gente deixar todo mundo na mesma página, e depois eu vou falar sobre 4 conceitos fundamentais sobre especificamente câncer hereditário. Então, para a gente iniciar aqui esse bate-papo, eu queria só conversar um pouquinho sobre vocês com alguns números aqui em relação à biologia e o genoma humano, né? Quantas células a gente tem, né, no nosso organismo? 10 trilhões de células, né, contando todos os órgãos. E dentro de cada uma dessas células, a gente tem um material genético idêntico, que veio dos nossos pais, da nossa mãe, e formou aí o nosso genoma, o nosso DNA. E eles são empacotados e organizados, né, em 23 pares de cromossomos, né, incluindo aí os cromossomos sexuais. E quando você desenrola, né, desempacota esse DNA, que está bonitinho aí dentro desses cromossomos, você consegue identificar aí uma dupla hélice de DNA, um código genético composto por 4 pares de bases, né? Adenina, citosina, timina e guanina. Então, ACTG, esse é o código, né, da vida. E quando você avalia esse DNA de perto, a gente descobriu que existem cerca de 20 a 25 mil genes que, na realidade, controlam todas as nossas funções das nossas células. Esses 25 mil genes, eles correspondem a cerca de 1,5% somente do nosso DNA. Então, 1,5% somente do nosso DNA é DNA codificante. Os outros, o resto, né, cerca de 98%, eles não codificam proteína alguma. Eles têm, muitas vezes, funções de regulatórias da estrutura da cromatina do DNA e funções bioquímicas. Então, tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda sobre genética e DNA, e quando a gente fala sobre alterações em genes, a gente está cobrindo somente aí 1,5%, 2% de todo o nosso DNA. Então, esses são os conceitos gerais que eu queria passar, e agora a gente vai abrir especificamente para os conceitos de oncogenética, de câncer hereditário. E o primeiro que eu gostaria de compartilhar com vocês é que são síndromes, elas não se restringem, os síndromes de câncer hereditário, a síndromes raras e doenças estereotipadas. E por que eu inicio com esse conceito? Porque quando a gente fala em genética, em doença genética, em síndrome genética, a primeira coisa que a gente imagina são pacientes sindrômicos, certo? Sem dúvida, essas síndromes, elas são muito relevantes dentro da genética médica, mas não são essas síndromes que normalmente estão presentes em pacientes que possuem predisposição a câncer de origem genética. Então, quando você identifica pacientes, por exemplo, como esse paciente aqui, com neurofibromas, né, em todo o corpo, lógico, o diagnóstico está feito, mas a gente não pode esperar ter pacientes assim para pensar que um paciente pode ter um câncer hereditário ou ter desenvolvido um câncer por causa de uma síndrome genética. Então, para exemplificar, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, isso aqui já faz 9 anos, né? Esse aqui era o nosso vice-presidente, e ele, durante 8 anos, durante vários anos de mandato, ele compartilhou com a gente a história dele de luta contra câncer. Mas a gente acompanhou somente o diagnóstico e o tratamento do último tumor dele. Quando a gente vai analisar a história de vida, olha só que situação muito interessante. Ele teve o diagnóstico de câncer de rim em 1997, concomitante com câncer gástrico. Em 2012, ele teve um diagnóstico de câncer de próstata. Em 2006, um sarcoma, e aí sim, esse sarcoma que foi divulgado e amplamente acompanhado o tratamento dele durante os mandatos dele de vice-presidente. Quantas pessoas você conhece que tem 4 cânceres primários durante a vida? Né?
Isso não chama atenção? Isso deve chamar atenção, porque não é comum. Normalmente acontece uma vez só na vida, não várias vezes, o aparecimento de um tumor primário. Então, esse tipo de pessoa, um vice-presidente, que você olha para a cara dele, você não consegue imaginar que ele possa ter uma predisposição genética, mas a história dele, principalmente histórico familiar, histórico pessoal de câncer, chama muito a atenção. E ele foi submetido a uma avaliação genética, um teste genético, e ele foi diagnosticado com uma síndrome genética chamada síndrome de Li-Fraumeni. Portanto, nós não podemos ficar esperando do pacientes com um aspecto sindrômico para ir atrás e investigar pacientes com potenciais cânceres hereditários. Então, o segundo conceito câncer hereditário ele é pouco frequente, sem dúvida, não é o padrão, não é a regra você identificar os pacientes desenvolverem câncer hereditário, mas ele existe. E qual é a frequência dele? A gente sabe que a maior parte dos cânceres são esporádicos, uma junção de fatores de risco e mais uma pitadinha de azar, o paciente vai lá e acaba desenvolvendo um câncer e esta situação acontecer novamente na vida desse paciente é extremamente raro. É por isso que poucas pessoas desenvolvem mais do que um tumor primário durante a vida. Cerca de 5 a 10% somente são hereditários. Ou seja, existe um fator genético que predomina perante todos os outros fatores de risco, aumentando de forma significante o risco de desenvolvimento de câncer durante a vida desse paciente. E esses pacientes, quando desenvolvem um câncer, a gente chama esse câncer de câncer hereditário. E existe uma porcentagem aqui de cerca de 20, 30% que a gente chama de câncer familiar. Existe uma agregação de casos de câncer naquela família. A gente pesquisa a parte genética, mas não consegue identificar uma causa que predomina perante todas as outras. Mas naquela família existe um aglomerado de casos. E nesse caso, às vezes é simplesmente você está compartilhando um hábito de vida. Por exemplo, famílias que são muito obesas, têm alguns tipos de cânceres que acontecem mais em pacientes obesos, que tem mais impacto. Então, nessa família, é um hábito de vida, alimentação, às vezes inadequada, ou alguma outra alteração que aumente esse risco de obesidade, e essa família pode ter aí um acúmulo de câncer, e não por causa de um fator genético que aumenta o risco de câncer especificamente, mas por causa de um compartilhamento aí de um hábito de vida, certo? Então, nem tudo que agrega na família necessariamente é genético, pode ser também relacionado a fatores externos ou hábitos de vida. E a gente sabe que o câncer, sempre quando você fala, é difícil você falar assim, então o câncer hereditário é o câncer de origem genética. Na verdade, esse conceito para o leigo é mais tranquilo de falar para ele entender. Mas a gente sabe que o câncer, na realidade, ele sempre é genético. Ele é um acúmulo de mutações em uma célula que vai acumulando vantagens competitivas perante as outras, até o momento que ela se transforma numa célula completamente autônoma, sem respeitar células ao seu redor, e começa a se multiplicar de uma forma incontrolada, que não pode ser controlada. E esse acúmulo de mutações, na grande parte das vezes, ele acontece porque durante a vida daquela célula, ela vai sendo exposta a fatores de risco. Por exemplo, fatores como tabagismo, etilismo, exposição solar à radiação, alimentos inadequados que geram radicais livres, tudo isso vai causando danos no DNA e essas células vão, então, acumulando mutações. As mutações nós chamamos de mutações somáticas, ou seja, mutações que vão acontecendo durante a vida do paciente, no processo de carcinogênese, até o momento que essa célula adquire essa capacidade de se multiplicar incontroladamente, de uma forma incontrolada, e aí sim nós chamamos essa célula de uma célula cancerígena. E existe um conceito muito importante que vocês precisam ter, que é a hipótese de Knudson. Quando nós falamos sobre genes supressores de tumor, ou seja, a gente sabe que hoje cerca de uma centena de genes, o principal papel deles é proteger órgãos contra câncer. Nós chamamos desses genes de genes supressores de tumor.
E para que esses genes parem de funcionar, você precisa ter uma mutação nos dois alelos. Como a gente tem 23 pares de cromossomos, né? Você tem no cromossomo 1, por exemplo, no cromossomo 17, uma cópia no cromossomo 17 do BRCA1 e no outro cromossomo BRCA2. Chama isso de alelos, certo? Então, para que você pare de funcionar esse gene supressor de tumor chamado BRCA1, você precisa ter primeiro a perda da função de um alelo e depois a perda da função do segundo alelo, para daí sim esse gene parar de funcionar, esse gene supressor de tumor parar a sua função e aí sim aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. O que acontece com os pacientes com câncer hereditário? Eles têm uma mutação de nascença, uma mutação germinativa, germinal, que veio ou do espermatozoide ou do óvulo da mãe desse paciente, e esta alteração genética já altera o primeiro alelo de um gene supressor de 100% das células desse paciente. Portanto, esse primeiro evento, ele já aconteceu em todas as células desse paciente. Então, a chance de acontecer um segundo evento no outro alelo e aí sim se desenvolver o tumor é muito maior num paciente que tem uma predisposição, uma mutação em um gene supressor de tumor germinal, de nascença. Então, para tentar entender como que isso funciona com uma outra analogia, né? Como o gene supressor de tumor funciona? Pense como se fossem os freios do carro, o freio de mão e o freio de pedal, né? Para você ter perda total da função desse gene, você precisa primeiro perder a função de um dos freios e depois a função do segundo freio, o freio de pedal e o freio de mão. Nesse caso, quando você perde os dois alelos, aí sim esse carro perde o controle e bate, causando o acidente. E é justamente este cenário que o paciente que tem a predisposição ao câncer hereditário, ele já nasce com um dos freios de desenvolvimento de câncer já sem funcionar. Portanto, o primeiro passo do paciente com a predisposição hereditária a câncer, ele já ocorreu em todas as suas células. Então, o caminho para essa célula chegar a uma célula cancerosa é muito mais rápido e é um caminho menor. E é justamente por causa dessas características que pacientes com câncer hereditário, eles chamam a atenção da gente por apresentarem características muito peculiares. Então, quais são os sinais de alerta que você precisa ter quando você tem um paciente na sua frente para supor que esse paciente tem uma predisposição hereditária a câncer? Todos os pacientes que desenvolvem câncer muito jovem, de forma geral, abaixo de 50 anos de idade. Quando você tem na família vários casos do mesmo câncer, por que está acontecendo isso? Se tem que ser a maior parte ao acaso, como que o acaso está acontecendo sempre o mesmo tipo de tumor, né? Múltiplos cânceres primários no mesmo indivíduo. Por que esse raio está caindo sempre no mesmo lugar? Será que tem um para-raio nesse paciente, certo? Para aumento de risco de câncer? Apresentações não usuais de câncer. Por exemplo, câncer de mama em homem. Isso é comum? Quantos homens você conhece que desenvolveu câncer de mama? Isso é muito incomum. Então, quando acontece, você tem que levantar a hipótese de que esse caso tenha realmente uma predisposição genética ao desenvolvimento de câncer de mama, porque não é o padrão um homem ter câncer de mama. E tem outras características, algumas vezes no tumor, ou algumas vezes a etnia também pode levantar essa hipótese. Portanto, qual é a principal ferramenta que um oncologista, um oncogeneticista utiliza para levantar a hipótese de que na sua frente você tem um paciente com câncer hereditário, que ele faz parte daqueles 10% daquele grupo muito seleto que aquele tumor se desenvolveu por causa de um fator genético hereditário? É o heredograma, algo bem simples e que só precisa de um pouquinho de tempo e atenção para o seu paciente. Esse daqui é o heredograma, é bastante complexo, com várias gerações, mas a gente acredita que basta você tirar um histórico bem adequado de 3 gerações de um paciente,
focando nos casos de câncer. Você tem que anotar a origem do tumor e qual foi a idade do diagnóstico. E com isso você vai montando a sua árvore genealógica, o seu heredograma. Então aqui eu estou mostrando para vocês, de uma forma simplificada, um histórico familiar que é altamente sugestivo de uma paciente com predisposição a câncer de mama e ovário. Então, quais são as características? Tumores abaixo de 50 anos, mais do que um tumor durante a vida, e a combinação, né, de vários casos de câncer do mesmo tipo. E também, a gente sabe que tem alguns genes que eles protegem contra câncer em mais de um órgão. Então, no caso aqui, quando a gente começa a identificar a combinação de câncer de mama e ovário, eu lembro assim, poxa, BRCA1. BRCA1 ele protege quais órgãos? Mama e ovário. Opa, essa família tem um monte de casos de câncer de mama e ovário. Será que ele parou de funcionar? Será que ele não está funcionando? E assim que você vai levantando as suas hipóteses e gerando o seu raciocínio clínico, né? Então, sempre quando você identifica famílias com essas características, você deve sim identificar a melhor pessoa para iniciar a sua investigação e, de forma geral, essa pessoa é a que teve o diagnóstico de câncer mais precoce e que faz sentido dentro da sua hipótese diagnóstica, a depender da síndrome genética que você está pensando. Nesse caso, uma síndrome de câncer de mama e ovário hereditário.